Bom dia! Hoje, dia 6 de agosto, o nosso devocional no capítulo 6 de Provérbios. Hoje a gente vai falar sobre preguiça. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 6, diz assim: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Aqui a gente está vendo uma exortação contra a preguiça. Por que será que isso está registrado na Bíblia? Esse não é o único capítulo que fala sobre isso. Capítulo 13, 20, 21, 26 e o 31 de Provérbios, todos eles vão abordar também a preguiça. E o que eu quero compartilhar com vocês é algo que Deus tem tratado comigo, porque isso às vezes a gente acha que a gente não dá exatamente a atenção devida. Mas quando a gente vê aqui, nesse capítulo em especial, a gente vê um princípio, que a preguiça, ela vem numa forma de não fazer aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Lembro que um dos despertares assim, que Deus me trouxe para pensar mais a respeito da preguiça e tentar extirpar ela da minha vida foi quando eu recebi uma mensagem de uma amiga e ela me mandou um áudio. Ela falou assim: Gabi, eu vou te mandar um áudio porque eu tô com preguiça de digitar. E aquilo, na hora que eu escutei aquilo, eu falei: nossa, será que em algum momento eu já tive preguiça de digitar? Aquilo me chamou a atenção. E eu pensei, não, de digitar acho que não, mas começaram a vir vários momentos, várias coisas que eu estava postergando, que eu estava deixando para depois, que eu não estava fazendo na hora certa por preguiça. Eu lembro que quando eu era adolescente eu morava com a minha tia, e se pensa numa pessoa que não come pão da preguiça, é minha tia Lena. Ela é, né, que agora eu não moro mais com ela, mas eu lembro que quando eu morava com ela eu era adolescente. E, gente, adolescente, fase de desenvolvimento, eu queria dormir, eu queria ficar quietinho no meu canto, mas a minha tia sempre muito firme. Ela falava pra mim uma frase que eu guardo até hoje: Gabi, a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que precisa ser feito. E ela vivia isso na prática, acredito que ela vive até hoje, que ela aplica isso. E eu aprendi muito com isso. A gente nem sempre vai fazer aquilo que é prazeroso no momento, mas quando a gente alcança um nível de maturidade, a gente entende que é necessário sacrificar algumas coisas para poder ter aquilo que se deseja no futuro. E aqui ele fala de um tempo de colheita e um tempo de verão. Então ele fala: no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Isso fala a respeito de planejamento. Existe um tempo certo para se plantar, para se semear, para poder se colher, porque no inverno não dava para fazer esse plantio, essa colheita. E a gente vê mesmo as formigas realmente no inverno, a gente está no inverno, elas ficam um pouco sumidas. Por quê? Porque elas se planejaram. Elas têm todo o estoque que elas precisavam do que aquilo que elas colheram no verão. E agora elas têm esse estoque. Aqui a palavra fala para a gente aprender com a formiga. E para a gente observar os caminhos dela e ser sábio. Eu quero ler com vocês outros versículos que falam a respeito da preguiça, só para a gente aprender um pouquinho mais. No 13, versículo 4, ele diz assim: O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Quantas vezes a gente quis alguma coisa, a gente pensou: nossa, seria tão legal se eu conseguisse fazer isso, mas pela preguiça a gente não fez. E por não ter feito, a gente não usufruiu dos benefícios disso. No capítulo 20, versículo 4 diz: O preguiçoso não ara terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Então aqui novamente, planeje e execute aquilo que se planejou. Se a gente deixar para depois, a chance da gente não fazer é grande, e depois na época que a gente precisar dessa colheita, a gente não vai ter. Capítulo 21, 25 diz: O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Que a gente está falando até agora. Capítulo 26, versículo 13 diz: O preguiçoso diz: Lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. O que esse versículo está querendo dizer pra gente? Desculpas. Sabe quando a gente dá desculpas? Não dá pra fazer porque vai dar problema, não sabe o que é, não dá pra fazer porque tem um leão lá no caminho, entendeu? Tipo, não vou enfrentar esse leão. Então, são desculpas que a gente dá pra não fazer aquilo que precisa ser feito. No capítulo 26, versículo 15 diz: O preguiçoso coloca as mãos no prato,
mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Não é um leão, é coisas simples também. Coisas muito simples a gente deixa de fazer. Porque é muito complicado, né? Levar a mão na boca, tem um prato aqui na minha frente, mas eu tenho que pegar ainda. Capítulo 26, versículo 16. O preguiçoso considera-se mais sábio que 7 homens que respondem com bom senso. Esse versículo mudou meu olhar sobre a preguiça. Existe um tipo de preguiça. Eu não sei exatamente se é um tipo diferente de preguiça ou se é uma outra aplicação da preguiça. Porque quando a gente lê esse versículo aqui, quantas vezes a gente deixa de aprender alguma coisa porque a gente acha que a gente já sabe? Quantas vezes a gente realmente considera que a gente sabe alguma coisa quando a gente não sabe de fato? E esse versículo ele fala que é tão difícil para o preguiçoso aprender alguma coisa, porque quando a gente se coloca nesse lugar de preguiça, a gente acha que a gente já sabe mais do que 7 pessoas que sabem de fato, que respondem com bom senso. Quando a gente se entrega para a preguiça, a gente está anulando todas as possibilidades que a gente tem de conquistar, de crescer e de se desenvolver. É tudo isso que está falando desse capítulo, esse versículo, esses versículos de Provérbios e esse devocional de hoje. Então eu quero te desafiar hoje. Observa na tua vida o que a gente está deixando para depois, o que a gente está procrastinando, o que a gente não está fazendo, achando desculpas para não fazer. E que a gente sabe que precisa ser feito e que se a gente não fizer, um momento a gente vai precisar disso, a gente vai sentir a falta disso. Eu creio de coração que Deus é um Pai de muito amor e de muita misericórdia. E que se Ele avisa a gente antes do problema chegar, para que a gente não sofra os danos desse problema. E quando Deus trata com a gente sobre preguiça, é porque é algo verdadeiramente que afeta a nossa vida e que nos impede de alcançar todo o potencial que Ele nos criou para alcançar. Então vamos lá, vamos viver esse dia de hoje extirpando toda forma de preguiça da nossa existência. Eu não consigo imaginar Deus dizendo, não vou fazer isso aqui hoje não porque eu tô com preguiça. Ou então Jesus falando, não, para Galileia hoje de novo não, tô com preguiça, eu vou ficar aqui com os apóstolos. Não, jamais. Porque existe um tempo de descanso. Deus mesmo instituiu isso. E isso é importante que fique muito claro. Tempo de descanso é diferente de preguiça. Aqui ele está falando de um tempo certo para a semeadura. A gente vê muitas vezes que Jesus se retirou com os discípulos para descansar. E que Deus, quando criou todas as coisas, tirou um dia para o descanso. Mas nos outros 6 ele trabalhou. Nos outros dias houve trabalho. Nos outros momentos, Jesus com os discípulos, eles trabalhavam muito. Imagina o que era atender essa multidão que seguia Jesus. Não era algo fácil. Marcos vai dizer que eles até não tinham tempo para comer. Então, era um desafio. E Jesus cuidou dos discípulos para que eles pudessem ter o tempo de descanso. Da mesma forma, Deus cuida da gente para que a gente tenha tempo de descanso. Mas se a gente descansar na hora errada, isso vai ser um problema para nós. Tudo aquilo que Deus criou, que a gente coloca no lugar errado, dá problema. Então, Deus não quer que a gente tenha esses problemas. Deus, como Pai amoroso, quer que a gente colha os bons frutos de viver uma vida disciplinada e de fazer aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Beijo, até mais.